Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma resolução do CONTRAN, resolução 525 de 2015. Essa resolução, ela trata de um assunto bastante específico, chamado tempo de descanso, né? Professor, tempo de descanso é de quem? Do motorista profissional. Motorista profissional, não sei se vocês lembram, né? Mas lá no CTB, tá? No CTB, preste atenção, nós temos lá o capítulo 3A, que é do motorista profissional. Então, este capítulo aqui que foi adicionado dos motoristas profissionais, nós já temos aulas gravadas, né? Vai do artigo 67A, né? 67A ao artigo 67E. Então, tem a aula completa, ponto a ponto para vocês. Professor, e daí? Qual que é a orientação pedagógica? A orientação pedagógica é muito simples. Esta resolução vem preencher alguns espaços da aula, né? Ou seja, vem detalhar alguns procedimentos, em especial os procedimentos do quê? Os procedimentos de fiscalização. E aí, professor, qual que é a orientação? A orientação é, se você não assistiu a aula 67A até 67E, dos motoristas profissionais, eu peço a gentileza que você dá pause no vídeo e vá assistir essa videoaula primeiro. Porque lá na videoaula a gente trata todas as hipóteses de jornada de trabalho, aliás, jornada de descanso do motorista profissional. Então essa é a primeira orientação pedagógica, ok? Então vem comigo, vamos lá, vamos caminhar nessa resolução maravilhosa aqui, que é o tempo de descanso, né? Artigo 1º. Estabelecer os procedimentos para a fiscalização, ó, procedimentos para a fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista profissional na condução dos veículos de transporte, nos veículos de transporte e de condução de escolares, de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e de carga com peso bruto total superior a 4.536 quilos, né? Quilogramas, para o cumprimento das disposições da Lei 13.103. A Lei 13.103 é a lei aí dos motoristas profissionais, né? Professor, vamos lá, né? Então aqui nós já ampliamos aí o conceito da lei, né? Então ele incluiu aqui também como motorista profissional, né? Vamos lá, condução de veículo de transporte, ok, transporte, ou seja, cargas, né? Ó, condução escolares, incluiu esse cara aqui, transporte de passageiros, ó, com mais de 10 lugares, ampliou, né? E carga com peso bruto total superior a 4.536 quilos, né? Quilogramas, ou seja, já é diferente lá da lei, né? É diferente da lei, houve ampliação do objeto da lei, né? Parágrafo único. Para efeito desta resolução, serão adotadas as seguintes definições, né? Primeira definição, não se altera, né? Ou seja, não se altera, permanece. O que é o motorista profissional? Condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, né? Então, o cara que exerce atividade remunerada àquele veículo é considerado o quê? Um motorista profissional. Bingo, tranquilo, óbvio, não muda nada. Tempo de direção, período em que o condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em movimento. Então, esse é o tempo de direção. Ele estiver efetivamente, nunca esqueça essa palavra aqui, né? Intervalo de descanso. Período em que, tá? O período de tempo em que o condutor estiver efetivamente cumprindo o descanso estabelecido nessa resolução, comprovado por meio dos documentos previstos no artigo 2º. O artigo 2º, um dos artigos mais importantes, ele faz o quê? Ele faz a prova do cumprimento do quê? Do tempo de descanso. Não computadas as interrupções involuntárias, tais como as decorrentes de engarrafamentos, semáforo, sinalização de trânsito, né? Então, se você tiver aí o engarrafamento, né? Então, isso aí não conta, né? Não conta. Então, tem que ser realmente o tempo de descanso, aquela que é tempo destinado efetivamente ao seu descanso. Parágrafo 5º, né? Inciso 5º, né? Ficha de trabalho do autônomo, que vai exercer o quê? O controle, inclusive tem no anexo 1 o modelo, a gente vai mostrar para vocês. Ficha de controle do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional autônomo, que deverá sempre acompanhá-lo no exercício de sua profissão. Então ele sempre vai ter que ter essa ficha de trabalho autônomo com ele, né? Bacana, então, para o artigo 1º, traz condições gerais aí da resolução. Agora,
a gente já começa a especificar um pouco mais, né? Fala lá, a fiscalização do tempo de direção e do intervalo de descanso do motorista profissional dar-se-á por meio de, ou seja, nós temos 3 instrumentos possíveis para o agente da autoridade de trânsito, o agente policial ali, exercer o quê? A fiscalização do tempo de descanso. O tempo de descanso é muito importante porque quanto mais alto a hora, quanto mais tempo o cara está em volante, mais ao volante, o que acontece? Mais aumenta a sua fadiga, né? E a fadiga, ela vai levando um cansaço, né? Vai gerando estresse, um cansaço e, consequentemente, isso aí coloca em perigo aí toda a segurança do trânsito. Bacana? Então vem comigo. Quais são os instrumentos? São 3. Primeiro instrumento. Análise do disco ou fita do diagrama do registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou seja, tacógrafo ou outros meios eletrônicos idôneos instalados no veículo na forma regulamentada pelo CONTRAN. Então nós temos aí resolução sobre o tacógrafo, né? Então eu utilizo o quê? Ele é utilizado para o controle, para a fiscalização. Outros meios eletrônicos, né? Eu já disse na aula anterior que eu tenho um amigo meu que tem uma pequena frota aí de ônibus e passageiros rodoviários, né? Então ele controla isso aí por meio de um GPS, né? De um programinha vinculado diretamente ao veículo, né? Ele tem lá a distância, localização, velocidade, tem tudo, né? Então pode ser utilizado? Sim, desde que seja aprovado pelo Vetran. 2. Verificação do diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo fornecido pelo empregador. Então, o empregador pode dar uma papeleta, uma ficha de trabalho para o cara verificar, né? Ou seja, ela tem lá um formulário para ele preencher. Ou, finalmente, se tratando de autônomo, ele vai ter que ir para o item 3, verificação da ficha de trabalho do autônomo conforme o anexo 1 dessa resolução. Professor, como assim? Qual que é a diferença do 2 para o 3? Né? O 2, o cara é empregado, tá? Ele é empregado, tem um empregador. Então, o empregador vai entregar um papelinho para ele, né? Vai entregar um papelinho para ele, e esse papelinho lá, claro, vai ter lá o cara responsável pelo transporte, ele vai assinar, tudo bacana, e ele vai ter que cumprir a jornada de trabalho. O outro não, ele é autônomo, então para o autônomo ele não tem empregador, mas a legislação disse, né? Mesmo você sendo autônomo, você vai ter que controlar a sua jornada de trabalho para a fiscalização. Não interessa, né? Que você não tem patrão, você vai ter que seguir as regras, porque aqui o seu tempo de descanso ajuda na segurança da via, né? Então, essa ficha de trabalho autônomo é muito próxima do trabalhador, do empregador, o cara que é empregado. Quais as informações, né? Anexo 1, ficha de trabalho do autônomo. Ficha de trabalho do autônomo, motorista, nome, CNH do cara, vai preencher, né? Placa do veículo, saída, data da saída, hora da saída, quilômetro KM inicial, data da chegada, hora chegada, KM final, origem e destino, né? Então ele vai fazendo o carreto dele, ó. Ele vai fazendo isso, né? Isso aqui, inclusive, né? Essa papeletinha aqui, né? Eu digo para vocês aqui uma coisa interessante, né? Quem pega táxi nos Estados Unidos, você pode observar que todo taxista lá, quando ele começa uma corrida, ele preenche essa papeleta, ou termina, inicia lá, ele vai preenchendo essa papeletazinha aqui dele, para o controle diário, né? Então isso aqui é para o quê? Controlar como que vai controlar o tempo de descanso, né? A fiscalização por meio dos documentos previstos no inciso 2, empregador, 3, autônomo, somente será feita quando da impossibilidade da comprovação por meio do disco ou fita diagramada do registrador instantâneo inalterável do veículo e tempo do próprio veículo fiscalizado, ou seja, somente na impossibilidade, impossibilidade. Por quê, professor? Porque a fiscalização pelo tacógrafo, né, claro, é muito mais aí, né, muito mais seguro e eficiente, né? O motorista profissional autônomo deverá portar a ficha de trabalho das últimas 24 horas. Então, a obrigação dele para o autônomo sempre está portando aí as últimas 24 horas os seus carretos aí, né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui, né? Os documentos previstos no inciso 2 e 3, 2, empregador, 3, autônomo, deverão possuir espaço no verso ou anverso. No verso, atrás, anverso na frente, para que o agente de trânsito possa registrar
no ato da fiscalização, o seu nome, matrícula, data, hora e local da fiscalização e, quando for o caso, o número do auto de infração, né? Olha aí. Então ele pega a papelatinha ali dele, ele vai ter que ter um espaço destinado para ele colocar lá suas devidas anotações, né? Para deixar registrado que já passou pela fiscalização. Para controle do tempo de direção e do intervalo de descanso, quando a fiscalização for efetuada de acordo com o inciso 1, tacógrafo, né, deverá ser descontado na medição realizada o erro máximo admitido de 2 minutos a cada 24 horas e de 10 minutos a cada 7 horas. Ou seja, o parágrafo 4º tem um nome, tolerância, né? Então, essa tolerância é somente no tacógrafo, né? Então, no tacógrafo, por dia, até 2 minutos de tolerância e para cada 7 dias, até 10 minutos de tolerância do tacógrafo, né? Ok, vamos lá. Parágrafo 5º, vem comigo, né? Os documentos previstos no inciso 2, ficha de controle do empregador ou do autônomo, 3, né? Servirão como autorização de transporte prevista no artigo 8º. Servirão, olha só, servirão como autorização de transporte prevista no artigo 8 da Lei Complementar 121 de 2006. A Lei Complementar 121 de 2006, ela trata o quê? De roubo de cargas, né? Então, o que diz o artigo 8º, né? Autorização para conduzir o veículo de carga, não sendo de sua propriedade. Então, eu estou conduzindo uma viatura, um veículo que não é meu, mas eu sou profissional, né? Documento de porte obrigatório. Então, essa papeleta, esse artigo aqui facilitou a vida do profissional que trabalha com isso. Então, lá para provar que, olha só, a lei Complementar 121 trata de roubo de cargas, né? Roubo de cargas, furto de cargas, né? Então, ele fala, não, o motorista que está ali, ele é profissional, então ele está portando a papeleta dele, né? Então, substitui, né? Bacana, né? Ok, desde que contenha o carimbo e a assinatura do representante legal da empresa, né? Então, aí para vocês, desde que tenha o carimbo e a assinatura do representante legal da empresa. Artigo 3º, bacana, vamos lá, vamos caminhar. O motorista profissional, no exercício de sua profissão e na condução de veículos mencionados no caput do artigo 1º, fica submetido às seguintes condições conforme estabelecidos no artigo 165C e 67C, 67E da 13.103. 13.103 é do motorista profissional. E agora, pessoal, agora, com certeza, é o artigo aqui mais importante da resolução, é o artigo 3º, na qual a gente recorda muitos dispositivos lá da lei do CTB. Então, primeiro, né? Primeiro, eu chamo de regra geral. Qual que é a regra geral que eu falava lá? Ninguém pode pilotar mais de 5 horas e 30 minutos. Ele vai trazer aqui, ó. É vedado, olha só, é vedado ao motorista profissional por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou transporte rodoviário de carga. Então aqui, anotem aí, o nome desse cara aqui chama-se, regra geral. Então esse cara aqui na regra geral, ele não pode conduzir mais do que 5 horas e 30 minutos. Tá? Então essa é a regra geral. Porque mais do que isso, estudos técnicos já levaram à conclusão que ele poderá ficar com fadiga extrema aí, e isso conduzir aí, e isso aí ele pode estar provocando um acidente, né? Então, regra geral, ok, vem comigo. Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas para a condução de veículo de transporte de carga. Vamos lá, jornada, intervalo oficial de carga a cada 6 horas. Então é o seguinte, o cara vai descansar 30 minutos e ele poderá pilotar 5 horas e 30, que é o geral aqui, ó, sendo facultado o seu fracionamento e o tempo de direção, desde que não ultrapasse 5 horas e meia no exercício. Então ele pode fracionar, ele pode fazer 2 paradas de 15 minutos, 3 paradas de 10, pode, ok. Então isso aqui é o que? É a jornada de trabalho previsto para o motorista de carga, né? Isso também está lá na aula, né? E agora, pessoal, se nós temos o de carga, nós vamos ter o de passageiros, quer ver, ó? Olha aqui, serão observados 30 minutos para o descanso a cada 4 horas, ó, 4 horas para conduzir veículos rodoviários de passageiros, aí. Então, passageiros, 4 horas, descansa 30. Carga, 6 horas, descansa, de cada 6 horas,
sempre é o descanso de 30, é padronizado, que pode também fracionar, e claro, ele pode estar tendo um fracionamento aí dessa carga aí, desse descanso de 30 minutos. Bacana? São regras aí bem detalhadas, né? Vem comigo. A gente aproveita e faz uma revisão geral, né? Lá desse capítulo do CTB. Vamos apagar esse cara aqui para não atrapalhar na visualização do próximo item. Inciso 4º. Agora, o que é 34? Inciso 4 é o seguinte, quando vai... Qual que é a regra geral? A regra geral não pode ultrapassar nenhum nem outro, que é 5 horas e 30 minutos. Bacana, bingo, 10, né? E agora, professor? Agora, o inciso 4º é o quê? É uma exceção na qual o código permite e a resolução permite também o cara conduzir mais de que 5 horas e 30 minutos, que é a regra geral. Então, a regra geral só tem apenas, tão somente essa exceção. Examinador adora exceção, então vocês têm que fixarem. Pensa comigo, professor, quando que o CTB vai autorizar o cara a pilotar mais que 5 horas e 30 minutos? É quando coloca em risco a sua segurança, em situações excepcionais. Ó. Em situações excepcionais, de inobservância justificada do tempo de direção, ou seja, mais do que 5 horas e 30 minutos, devidamente registrada no tempo de direção, poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança da rodovia. Então nós temos aí nossos rincões do Brasil, né? O Brasil é muito grande, então o cara lá está pilotando uma carga, deu o horário dele, ele sabe que tem que parar, mas não tem um local apropriado que irá proporcionar o quê? A sua segurança. Ele vai ter que dirigir mais 30 minutos, por exemplo, né? Aí pode, né? Nesse caso pode, porque é uma situação excepcional, isso não é corriqueiro, e ali não tinha parada ali, um local apropriado para ele parar. Então, neste caso, e tão somente nesse caso, ele pode ultrapassar a regra geral, tá? Vamos lá. 5. O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar no mínimo 11 horas de descanso que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo. Ó. Então é o seguinte, a cada 24 horas ele tem obrigatoriamente que, no mínimo, descansar 11 horas. Né? Professor, pode ser fracionada? Pode, né? Então você tem aqui, ó, 24 horas, né? O cara completa 10 aqui, né? Aí o intervalo aqui, ó, de 6 horas, ele para 30 minutos, né? E vai somando, ó, já foi 10, tá vendo? Ó? Vamos pôr 9 aqui, né? Senão vai ficar, né? 9, ó. 9, né? 9 horas aqui, descansou, 9 horas, né? Descanso. Aí nesse intervalo 9, aí tem mais 6, aí ele para 30 aqui, 45 ali, 40. E no total tem que dar no mínimo a cada 24 horas, ou a cada 24 horas, tem que dar o quê? 11 horas de descanso, né? Vem comigo, usufruídas no veículo, né? E coincidir com os intervalos mencionados no inciso 2. O inciso 2, que é aquele cada 5 horas e 30 minutos, você tem que parar, cada 6 horas tem que parar 30 minutos, né? No primeiro período, 8 horas ininterruptas de descanso. Então é o seguinte, o inciso 5, muito importante, né? Ele fala 8 horas ininterruptas de descanso no primeiro período. Então, ele tem 11 horas por dia, que ele tem que descansar obrigatoriamente, sendo que o primeiro intervalo dele, ele deverá cumprir 8 horas no mínimo de descanso. Ou seja, ele vai pegar no volante já descansado. Essa é a intenção dessa parte final do inciso 5. Inciso 6º. Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. Ok, então ele fez questão aqui de definir, conceituar o que é tempo de direção. Entende-se como início de viagem, a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como a sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. Então está aqui para vocês. O legislador aqui foi muito inteligente quando ele coloca aqui retorno com ou sem carga, né? Então o cara está levando um carreto bacana, ele cumpriu certinho, né? Aí ele volta vazio, né? Aí ele fala, não, eu não tenho que cumprir esse negócio aí não, cara, eu não estou trabalhando, está vazio, está sem carga, estou voltando. Mesmo vazio, retornando, tem que cumprir a carga horária, a sua jornada de descanso. O importante aqui não é a jornada de trabalho.
O importante aqui é o que? A jornada de descanso. 8. O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto em inciso 5, ou seja, aquelas 8 horas, né? 9. Nenhum transportador de cargas, nenhum transportador aqui é o quê? É o contratante, né? Então eu tenho uma empresa de logística, eu estou transportando cargas. É claro que eu alugo caminhão e contrato profissionais, eu tenho meus próprios motoristas, né? Olha só. Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, empresa de ônibus, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado que conduza o veículo referido no caput sem observância o disposto no inciso número 8, né? No 8 aqui, que ele tem que descansar às 8 horas. Então, ele está atribuindo aqui, o CTB atribuiu também isso, responsabilidade a terceiros, que aquele que liberar o condutor sem ter pago as 8 horas iniciais, ele estará incorrendo aí com infrações de trânsito também, né? 10. O descanso que trata o inciso 2, 30 minutos, 3, 30 minutos e 5, 11 horas, né, deste artigo, poderá ocorrer na cabine do leito do veículo. Olha aí. Então, 30 e às 11 horas pode ser no leito do veículo. Opa, bacana, né? Ótimo, né? Inclusive, já tem veículos apropriados para isso. Atrás é uma cama, né? Vamos lá. Ou em poltrona correspondente. Olha aí. No leito do veículo ou poltrona correspondente ao serviço de leito, no caso de transporte de passageiros. Então, você pode ter uma poltrona para o segundo motorista do transporte de leito do veículo, né? Caminhões, né? Tá aí tranquilo, né? Agora você põe aqui, poltrona correspondente ao serviço de leito, aquelas poltronas maiores para ele descansar. Essas poltronas de leito no caso de transporte de passageiros, né? Normalmente, quando é interestadual aqui longa distância, nós temos o quê? 2 motoristas, né? Devendo ao descanso, do inciso 5, 8 horas, ser realizado com o veículo estacionado, ressalvado o disposto no inciso 9, né? O 9 a gente vai falar agora já para vocês aqui. Então é o seguinte, ou seja, para o cara começar a viagem, os dois têm que pagar as 8 horas de viagem dele. As 8 horas de descanso. Bacana, bingo, né? Entenderam aqui? Sim, então está possibilitando isso para dar o quê? Mais mobilidade, né? Inciso número 11, né? Vem comigo, 2 motoristas agora conduzindo a viatura. Nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas trabalhando ao mesmo tempo no veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho. E você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas. Aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais
resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Este curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade de 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz aí na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau. Clique lá aqui.